Tem algo acontecendo no Oriente Médio que a maioria das pessoas não está prestando atenção. E quando você entender a conexão, tudo vai fazer sentido de uma forma completamente diferente. Pense nisso. Em 2020, algo que parecia impossível aconteceu. Nações que por décadas juraram destruir Israel, de repente, assinaram acordos de paz. Os acordos de Abraão mudaram o mapa político da região da noite para o dia. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém está comentando. Essas mesmas cenas, essa mesma atmosfera, foram descritas em textos com mais de 2000 anos de idade. Deixa eu te mostrar uma coisa que vai te deixar pensando. O profeta Daniel, escrevendo há mais de 2500 anos, durante o exílio na Babilônia, descreveu um acordo futuro usando a palavra hebraica Berit. Essa não é uma palavra qualquer. É a mesma palavra usada para descrever a aliança sagrada de Deus com Abraão. Não se trata de um simples tratado político. É algo com um peso histórico e espiritual imenso. E tem mais. Daniel diz que esse acordo seria confirmado por uma semana, um período que muitos estudiosos interpretam como 7 anos. Agora, segura essa informação, porque a coisa fica ainda mais impressionante. Vamos avançar alguns séculos até o apóstolo Paulo. Em sua carta aos Tessalonicenses, ele escreveu uma frase que ecoa até hoje. Quando disserem paz e segurança, então virá destruição repentina. As palavras exatas que ele usou no grego original são eirene kai asphaleia. Sabe onde essas mesmas palavras, paz e segurança, apareceram recentemente? Nos discursos oficiais da assinatura dos Acordos de Abraão em 2020. Líderes mundiais, um após o outro, repetiram a expressão paz e segurança durante as cerimônias. A mesma frase, palavra por palavra. Coincidência? Talvez. Mas espera, porque a conexão fica ainda mais profunda. Vamos para outro profeta, Ezequiel. No capítulo 38, ele descreve um tempo nos últimos dias em que Israel estaria vivendo em segurança. A palavra hebraica que ele usa é labetash. Adivinhe onde essa mesma palavra, labetash, tem aparecido repetidamente? Em comunicados oficiais do governo israelense, descrevendo os benefícios e a nova realidade de segurança trazida por esses acordos recentes. É como se a linguagem antiga estivesse ecoando nos corredores do poder hoje. Mas aqui está o detalhe que para mim foi de cair o queixo. A profecia de Ezequiel não para por aí. Ele lista as nações que nesse tempo de aparente paz se uniriam para atacar Israel. E as nações que não assinaram os acordos de Abraão, como Irã, Turquia e seus aliados como a Rússia, são exatamente as mesmas que Ezequiel lista como futuras adversárias de Israel. Ele as chama pelos nomes antigos. Pérsia, que é o Irã moderno, Magog, que muitos associam à região da Rússia, e Togarma, ligada à Turquia. O mapa profético de 2500 anos atrás e o mapa geopolítico de hoje se sobrepõem de uma forma assustadoramente precisa. Agora, antes que você pense que isso é alguma teoria da conspiração, vamos ser claros. Existem diferentes maneiras de interpretar essas profecias. Estudiosos cristãos muito sérios discordam sobre o significado desses textos. A visão preterista, por exemplo, acredita que a maioria dessas profecias já se cumpriu no passado, no 1º século. A visão futurista, que é a que estamos explorando, acredita que elas ainda vão acontecer. E a visão idealista vê tudo isso de forma simbólica, como uma luta contínua entre o bem e o mal. Mas aqui está o ponto que ninguém pode negar. Independentemente da interpretação, o padrão histórico é real e consistente. Pense nos acordos de Camp David em 1978. Trouxeram uma imensa esperança de paz, mas foram seguidos por mais conflitos. Lembre-se dos acordos de Oslo em 1993, celebrados como um marco histórico. O que veio depois? A Segunda Intifada,
um dos períodos mais violentos da história recente da região. O ciclo se repete. Cada grande acordo de paz é celebrado como definitivo, e cada um, de alguma forma, é seguido por mais turbulência. E tem um detalhe arqueológico fascinante que adiciona outra camada a tudo isso. Hoje, em Jerusalém, grupos como o Instituto do Templo já prepararam todos os utensílios sagrados, o altar e as vestes sacerdotais para retomar os antigos sacrifícios judaicos, conforme descritos na Bíblia. Eles estão prontos. Estão apenas aguardando a permissão política para reconstruir o templo, ou pelo menos um altar. Um acordo de paz abrangente que resolvesse a questão do Monte do Templo poderia ser exatamente o que abriria essa porta. E por que isso é importante? Porque o profeta Daniel, o mesmo que falou do acordo de uma semana, também profetizou sobre a interrupção desses sacrifícios no meio desse período. A pergunta lógica é: como você pode interromper algo que nem sequer existe? A menos, é claro, que primeiro seja restabelecido. Você consegue ver como as peças parecem se encaixar de uma maneira tão específica? Agora, a grande questão: isso significa que devemos ter medo, entrar em pânico? Absolutamente não. Jesus, ao falar sobre os sinais dos tempos, ensinou seus seguidores a observar com sabedoria, não com pânico. A Bíblia não é contra a paz. Pelo contrário, ela apenas nos alerta que certos tipos de acordo, certas promessas de paz e segurança feitas por homens, podem não ser o que parecem na superfície. A verdadeira questão não é se ou quando essas profecias vão se cumprir, mas sim o que isso significa para a maneira como vivemos hoje. Significa que precisamos equilibrar esperança e vigilância, celebrar cada passo em direção à paz genuína, mas manter a perspectiva. Significa não colocar nossa esperança final em soluções políticas ou em líderes humanos, mas em algo maior. Significa trabalhar pelo bem comum, pela justiça e pela paz, mas sem ingenuidade. E aqui está a reflexão mais profunda. Independentemente da sua visão teológica, os eventos atuais no Oriente Médio nos forçam a reconhecer que a história e a espiritualidade estão muito mais conectadas do que imaginamos. Textos escritos há milênios continuam a dialogar com a nossa realidade de formas surpreendentes e às vezes desconcertantes. Pense nisso por um segundo. Um profeta exilado na Babilônia descreveu a linguagem de acordos diplomáticos modernos. Um apóstolo do primeiro século usou as exatas palavras que líderes mundiais pronunciariam em uma cerimônia em Washington, D.C., em 2020. Mapas proféticos com 2.500 anos de idade espelham os alinhamentos geopolíticos que vemos nos noticiários de hoje. Você pode chamar isso de coincidência, você pode chamar de cumprimento profético, ou pode ter sua própria interpretação. Mas você não pode negar que é, no mínimo, extraordinariamente intrigante. A Bíblia diz que agora vemos como em espelho, de forma obscura. Talvez o ponto não seja ter todas as respostas. Talvez não devêssemos ter. Mas podemos e devemos observar, refletir e crescer em sabedoria. Os acordos de paz no Oriente Médio são mais do que apenas diplomacia. Eles são um convite para pensarmos profundamente sobre como o tempo e a eternidade se entrelaçam, sobre como textos antigos permanecem vivos e relevantes, e sobre como a grande história da humanidade pode ter um propósito que vai muito além do que conseguimos ver. No final das contas, o que une as pessoas de fé não é a concordância sobre cronologias proféticas, mas um compromisso compartilhado com a paz, a justiça e o amor genuínos.
Podemos explorar esses mistérios com humildade, sabendo que nossa compreensão é sempre parcial. Mas a jornada de descoberta, essa vale cada segundo. Estamos, sem dúvida, vivendo em tempos extraordinários. Tempos que merecem nossa atenção, nosso discernimento e nossa busca por uma sabedoria mais profunda. E você? O que acha de tudo isso? É apenas uma série de coincidências impressionantes? Ou estamos vendo algo mais profundo se desenrolar diante de nossos olhos? Deixe sua opinião nos comentários. Um diálogo respeitoso com múltiplas perspectivas só enriquece nosso entendimento. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa reflexão e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!